chega para o mercado e diz, olha, eu tenho este fundo aqui, certo? Financeiro, monetário, cobrindo todas as minhas ações, certo? Eles não têm a obrigatoriedade de contratar com a gente, mas se você apresenta um plano econômico, um fundo econômico bem feito, um plano de ação bem organizado e toda uma característica de gestão, certo? Com a participação dos servidores, né? E dando demonstrações claras de que aquele plano ele não tende a quebrar, porque ele não está sujeito a essas oscilações do mercado, como os planos de saúde estão. Eu acho meio difícil as administrações dos hospitais não querer contratar com a gente. O exemplo disso é o pró-social. O exemplo disso é o pró-social. Pode, eu como usuário da Promédica, que agora, Medial, quando ligo, pergunto, olha, estou precisando de uma consulta com um ortopedista. Ah, só tem em agosto. E é verdade, eu estou com uma consulta marcada com um especialista em coluna para agosto. Certo? Isso porque eu conheço o profissional e estou indo atrás dele. Eu fui atrás dele numa clínica que tinha convênio com o Medial para poder ser atendido em agosto. Agora ligue dizendo assim, ó, o meu é pró-social, não é Medial não. Ah não, semana que vem tem. Pode perguntar a qualquer servidor da Justiça Federal. Pode perguntar. Até aqui em Feira de Santana, pode perguntar. Não sei aqui a rede de feira, porque eu realmente não conheço. Certo? Mas em Salvador você liga, olha, estou precisando de tal coisa, a semana que vem tem vaga. Certo? E outra coisa que eu queria falar, para encerrar, certo? Reforçando os argumentos de Manuel, certo? A administração do TRT, ela recebe uma verba específica destinada para a questão do auxílio saúde e ela tem autonomia para poder gerir esta verba, certo? Essa verba que é destinada à administração tem autonomia, certo? Para poder manejar esta verba. Não é fazer o que quer não, é manejar dentro da destinação que ela deve ter, certo? O que é que nós, enquanto grupo de trabalhadores organizados politicamente, vamos fazer? Nós vamos para a administração cobrar, olha, essa verba aí é a verba que tem que fazer o nosso lastro econômico. Nós vamos entrar com X% do servidor e a administração entra com Y, para a gente poder fazer o nosso lastro. Vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para servidor, vai ser bom para juiz, para desembargador, vai ser bom para todo mundo, certo? Então o que acontece é isso, a gente tem que se organizar, certo? E ir para cima da administração cobrar, certo? É isso que a gente tem que fazer. Rogério. Bom, gente, realmente é natural que uma coisa nova, que a gente não conheça, que a gente tenha medo da sua implementação. Isso é uma coisa natural. Ah, como é que vai ser? Como é que vai gerir? Será que a gente tem competência? Será que não vai? Isso é uma coisa natural da vida, inclusive. Mas eu não tenho a menor dúvida, né, que eu já participei do tribunal, já fez 2 comissões. Uma em 97 e outra em 2009, não precisamente. Todas as 2 comissões apontaram, a primeira apontou a autogestão como alternativa. A segunda, ela avançou, foi uma comissão mista de representantes da administração, desembargadores e sempre o sindicato esteve presente. Então, apontaram pela viabilidade do plano de saúde de autogestão. Então, eu particularmente, Glauco, acho que ela é possível realmente, eu acredito que ela vai dar certo, que ela é viável. Inclusive, nós temos já hoje vários tribunais que têm autogestão. Brasília, o TST é de autogestão. O que eu trouxe aqui foram os problemas que a gente está passando no PRF. Problemas a gente tem. Agora nós temos que ter capacidade de enfrentar esse problema e resolver. Isso quer dizer que a autogestão não presta. Para a administração seria ótimo pegar todos os servidores que estão hoje no plano social e botar para fazer sentença. Ótimo. Tirar todo mundo e botar para produzir sentença que eles sabem fazer. Então, por isso é importante que a gente resista à autogestão conquista dos trabalhadores. Então, o Tribunal Superior do Trabalho de Brasília tem autogestão, TST Saúde, o TRT da 10ª região do Pará, TSE, STM,
TRF da primeira região, Supremo Tribunal Federal, STJ. Por que eles estão indo para lá, gente? É porque está ruim, a cúpula está indo para lá. Vocês acham o quê? O que é importante está certo. Agora a gente precisa cobrar do Estado brasileiro aumento de repasse. Porque a inflação está comendo tudo. Precisa aumentar a política salarial, a política de benefícios para poder fazer frente. Porque se você estrangula a horta, você não vai levar, você vai matar a autogestão. Você precisa estar oxigenando. Quanto à rede de credenciamento, é um problema inicial que precisa ser enfrentado. Como é que o TST, por exemplo, fez? O TST buscou parcerias com planos que já existiam, né, como a CACI, e levou a rede credenciada da CACI, do TST. Então, como é que a Justiça Federal fez? Pegou a Medial Saúde, trouxe a rede credenciada. Isso no primeiro momento. E no segundo momento, buscar credenciar uma por uma para tirar a rede que a gente chama de rede compartilhada. Então seria a rede exclusiva do próprio judiciário. Então essa seria a saída inicial para resolver o problema do credenciamento. Okay? Gente, em razão do horário, porque na verdade eu tenho limitação, certo? Eu queria propor inicialmente, tem alguém ainda para falar sobre esse assunto do plano de saúde, gente? Ah, sim, Vileide, desculpa, é verdade. Então, colega, por favor. É verdade. Eu queria propor como limite o término da fala da colega para as inscrições e posteriormente, certo? Para a gente poder dar prosseguimento na pauta. Isso, para esse ponto da pauta. Não, bom dia. Meu ponto é especificamente sobre o plano de saúde e a gestão. Eu observei 3 coisas na fala de Rogério, 3 coisas cruciais que a gente deveria debater. Isso é a título de sugestão. Eu quero dizer aqui que eu não sou nem contra nem a favor, minha opinião não vale, é só a título de sugestão, mas são 3 pontos essenciais. O primeiro é como fazer com que a União aumente, quando necessário, né, os valores do orçamento para esse plano, chamado de aporte, para esse plano continuar no mercado numa boa. Como é que a gente poderia fazer isso? Porque Rogério disse que o plano de saúde do ProSocial está passando sérias dificuldades porque isso não está acontecendo. Isso não vai acontecer tão cedo, a gente sabe. Nossa luta por melhores salários, por melhores condições de trabalho, por tudo, está cada vez mais difícil, mais difícil. E quando fala em dinheiro, a União realmente ela tranca o cofre. Então esse é o primeiro ponto que a gente deveria colocar. O segundo ponto, que é crucial também, é um plano de saúde com auditoria. Nada sem auditoria funciona. Tem que ter auditoria. Se não tiver auditoria, entendeu? A gente sabe o que acontece com as coisas que não tem auditoria. Quem está lá, manda, faz o que quer, gera os recursos como quer, entendeu? E o terceiro ponto, que eu acho assim, que não menos importante, mas também seria o caso da gente avaliar, é essa tal de rede de credenciamento. Porque o que o colega colocou aqui de que passa não sei quantos meses para conseguir uma consulta, isso está acontecendo em qualquer plano de saúde. Vai acontecer com a gestão. É bom que a gente fique ciente disso. A gente não vai criar um plano maravilhoso que eu ligo para o médico e no outro dia o médico está lá à minha disposição. Isso não vai acontecer. Principalmente se a rede credenciada não for uma rede boa. Entendeu? Porque a gente vai ter que esperar, vai ter que entrar na fila de espera. Eu tenho um CACI, tenho um plano Promédica e tenho um CACI. Mas eu passo dificuldades com a CACI. Não adianta, eu fico dois meses para conseguir uma consulta. Não existe isso de conseguir consulta no outro dia. Então são 3 coisas que a gente deveria realmente colocar em pauta, ter logística, porque nada sem logística não funciona. Eu acho que a gente fica discutindo as coisas, teria que ter uma equipe multidisciplinar, eu acho, para discutir isso. Uma equipe multidisciplinar, isso envolve um economista, um especialista em direito, um especialista na área de gestão de planos de saúde, um especialista na área de gestão de médicos mesmo, de hospitais, que eu não sei como é que isso funciona, mas eu acho que alguém tem que estudar isso e colocar no papel esses 3 pontos, que são 3 pontos cruciais. Principalmente o primeiro, como a gente vai fazer com que a União garanta que o aporte não fique congelado por 10 anos. Depois de 10 anos o plano de saúde não vai existir mais.
Ou então a gente vai aumentar nossas mensalidades, para a gente poder mantê-lo no mercado. Vou tentar responder algumas das dúvidas de Vileide aqui. A questão do primeiro ponto, como que vai ser feito, foi falado aqui que a gente vai fazer agora um seminário em breve, a gente já está agendando, a diretoria do sindicato já está agendando um seminário que a gente vai rediscutir o que já foi discutido anteriormente. Isso já foi, plano de saúde a gente já debateu algumas vezes. Então a gente vai mais uma vez fazer um seminário, queremos contar com a presença de maior número possível de pessoas, né? Vai estar sendo um local definido, né? Mas vai ser para breve agora. O outro ponto que falou de auditoria, claro, quando o plano tiver para vingar, que a gente espera que seja o mais breve possível, se não nessa gestão, mas na próxima, claro que vai ter com todas as suas garantias, a gente tem que cobrar isso, tem que ser transparência acima de tudo. E o terceiro ponto, sobre rede credenciada, mas isso é um ponto que eu falei principalmente, estou cobrando mais uma vez junto ao sindicato, porque de falar para ligar para lá, para Liberato, já estou cansado de ligar, e não só comigo, porque eu estou preocupação de todos nós aqui. O interior em peso, não é só feira não, o interior em peso está passando por essa dificuldade. E o tribunal, a gente está refém, o tribunal não toma posição nenhuma. E também só tem a Promédica, a única na última licitação só foi a Promédica que se habilitou, né? Então, a gente está com essa dificuldade e o sindicato, eu tenho certeza que vai fazer essa gestão junto à diretoria do TRT. Ok. Gente, eu só queria fazer porque eu tenho certeza que isso a gente vai discutir no seminário, mas eu queria falar com a colega Vileide que realmente as dificuldades são grandes, porque de certa forma a gente está nadando contra a maré da política do governo federal. Porque o que a política do governo federal está fazendo? Está entregando tudo para a iniciativa privada, certo? Neoliberalismo é isso, certo? O Estado se desobriga, ao invés de proporcionar um sistema de saúde público para todos, prefere pegar uma parte da verba da União e destinar para as empresas, certo? E aí você pergunta quem são essas empresas, né? E justamente por isso, né? Quem são essas empresas, o que é que elas estão fazendo, o que é que elas pretendem, que a gente entra na questão do mercado. O mercado de seguro-saúde é um mercado voraz, é um mercado violento, é um mercado que tende a desrespeitar as organizações sociais, os direitos sociais. Por quê? Porque ela quer dinheiro. Ele quer dinheiro. O que ele quer é lucro, certo? Não importa se ela vai ter que contar com não sei quantos mil processos na justiça que ela vai ter, ela coloca isso na conta e ela sai ganhando ainda, certo? Então assim, é nadar contra a maré sim, só que é a organização política dos trabalhadores que tende a reverter isso, certo? E é exatamente por isso que a gente está reunido aqui para poder tratar desses assuntos, né? Tem uma proposta de encaminhamento aqui, por favor. A proposta de encaminhamento, ela é mais que clara. Nós temos uma entidade sindical, né, que é o Sindijuf. Eu dou proposta de encaminhamento. Então, é necessário que o Sindijuf cobre a administração. A doutora Vânia já está indo, a gestão já está acabando, né? Não dá para esperar gestões, gente. Tem que cobrar do tribunal. Tem que marcar, tem que mandar um ofício, cobrando uma reunião para discutir a autogestão. Porque se depender da atual administração, não vai ter uma reunião sobre isso. Aí vem o doutor Valtécio, e aí e as coisas não vão acontecer, certo? Então, o sindicato tem que ter um papel de cobrar, de encaminhar um ofício, de botar a mensagem que publicou, quem reivindicou. Porque se deixar na mão da administração, não vai acontecer nada. Então, anotado aí o encaminhamento. Gente, é o seguinte, nós temos como pontos de pauta na verdade, foi só sugestão. sei. Não, na verdade, tem que cobrar mesmo. Papel. Ah, sim, não, mas isso aqui está totalmente dentro do que a gente tratou lá e dos assuntos mais importantes do momento. Então não tem por que a gente modificar aqui.
Sim, certo. Gente, nós temos aqui três conteúdos que estão interligados, que é o PJE, o colega Jefferson colocou aqui como ponto digital, certo? Que é o ponto eletrônico, isso, ponto eletrônico para poder fazer o gerenciamento da jornada de trabalho, certo? Naturalmente a gente fala sobre jornada de trabalho e as condições de trabalho, certo? Podem parecer assuntos que não têm uma conexão muito próxima do que a gente precisa fazer, porque eu acho que a gente não está muito acostumado a tratar sobre condições de trabalho, né? Muitas vezes só percebe que as condições de trabalho são adversas quando você já está com a síndrome do túnel do carpo instalada, com uma hérnia cervical e com algum problema mais grave em decorrência, certo, do abuso do corpo, né, naquela ação, né, adoecedora. O que acontece? O primeiro ponto que eu queria falar, e eu acho que aí inclusive muito provavelmente Jefferson vai falar, porque a gente discutiu sobre esse assunto lá. Eu já queria dizer aqui que a gente iniciou lá em Salvador na última Assembleia, e vamos falar sobre isso pelo interior da Bahia, certo? Sobre a questão da redução da jornada de trabalho, está necessariamente vinculada à instalação, certo? Ao advento do processo judicial eletrônico. Esta é a nossa única ferramenta. Por quê? Aí eu vou fazer uma pequena abordagem, que é o seguinte: a administração pública caminha cada vez mais para se utilizar de instrumentos da administração privada para supervisionar os trabalhadores. Uma delas é a produtividade. Aliás, algo que sempre se cobrou sem esse nome aqui na Justiça do Trabalho. Nunca se cobrou isso como uma meta, e esta palavra também está na moda, nunca se cobrou isso como uma meta específica e como ponto de administração, certo? Como ponto de gestão, certo? Do tribunal. Mas ela sempre esteve latente nas nossas relações de trabalho, certo? Porque sempre vinha a questão do boletim estatístico do juiz, que o secretário de audiência tem que correr atrás para poder fazer, que o calculista tem que correr atrás para poder botar para frente, o assistente de juiz também correr atrás para botar para frente. Ou seja, a produtividade ela sempre esteve presente aqui. Ela nunca foi pauta de elemento de gestão, mas agora é porque tem uma entidade lá de cima que está fazendo essa questão da produtividade descer goela abaixo para a gente, que é o CNJ, com a questão das metas. A questão das metas, se for aplicada do jeito que está e nas condições em que se encontra o judiciário, vai ser uma fábrica de loucos e uma fábrica de doentes, certo? É o que vai se tornar as justiças de um modo geral. O que acontece? Se nós não reduzirmos a jornada para 6 horas, para tentar minimizar o impacto dessa atividade que por si só já é adoecedora, nós vamos fulminar o corpo de funcionários dos tribunais, certo? Então, falando sobre jornada, já que você tem um instrumento de gestão, para ser aplicado para cobrar produtividade, você não pode somente cobrar produtividade sem aferir quantas horas o trabalhador está trabalhando. A gente não pode falar somente sobre produtividade aqui, porque aqui ninguém recebe subsídio. A gente tem direito a hora extra aqui. Só que muita gente trabalha com horas em sobrejornada e não recebe um centavo de volta. Certo? Para ter paga da sobrejornada tem que ter autorização da administração. Só que a cobrança sempre vem, e eu não duvido nada que muita gente sai daqui 10 horas da noite para poder botar o trabalho em dia, como a gente costuma dizer. Certo? Então, a gente chega, encontra um bolo, uma massa em fermentação, se esforça para poder colocar o trabalho em dia, só que é como enxugar gelo. As demandas do seu trabalho só tendem a aumentar, é enxugar gelo. A gente tem que ter concurso, tem que ter redução da jornada, tem que ter os elementos de proteção da saúde do trabalhador, certo? É por isso que a gente discute esses assuntos que parecem muito tênues, mas são concretos, porque a gente adoece. Certo? Bem, uma das sugestões que nós colocamos no debate foi o ponto eletrônico. E naturalmente esse assunto causa uma certa celeuma, porque aqui nunca se falou em gerenciar a jornada do servidor dessa forma. Ah, mas eu trabalho em casa porque eu sou calculista. Eu também era calculista. Ah, e eu preferia trabalhar no setor.
Ah, eu sou assistente de juiz, certo? Só que a gente tem que analisar quem está trabalhando nos ambientes e para estas ocasiões especiais a gente fazer, é a minha opinião, já estou valorando aqui, e nessas ocasiões especiais a gente vê o que a gente vai fazer para poder cobrir a jornada desses colegas também, porque é injusto, e eu falo por mim também, que a gente acorde de madrugada preocupado com o trabalho, vá no escritório, na minha casa eu montei um escritório, né, quando eu era calculista, na verdade ainda tenho escritório, você vai no escritório, vê o trabalho de madrugada, pô, já que eu estou sem sono eu vou trabalhar, e você passa dias sucessivos, de domingo a domingo trabalhando, e sem ninguém ver que você está trabalhando, porque não é no ambiente, não é contabilizado em nenhum relógio, não é anotado em nenhum livro isso, porque no fundo só se cobra aquilo que você produziu, né? E muitas vezes a produção ela não revela quantas horas você gastou para chegar até ela, porque um processo não é igual ao outro, cada processo tem uma ordem de complexidade. Então, este assunto da jornada é um assunto que ele precisa ser encarado por a gente aqui, certo? Porque passar 10, 12, 14, 16 horas trabalhando é totalmente indigno. É indigno, porque a gente precisa trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Eu queria iniciar primeiro este assunto falando dessa forma como eu falei, que é já apresentando algumas noções valorativas minhas, e aí eu acho até que você queria falar? Ok. Eu queria abrir as inscrições para falar sobre esse tema, sobre redução da jornada, ponto eletrônico e a relação disso com o PJE e as condições de trabalho. Quem quiser, por favor, gente, pode se inscrever. Então venha, Manuel. Venha. Ô, gente, rapidinho, acho que de imediato, a partir de hoje, eu coloco, viu, André, como encaminhamento, que o jurídico, o sindicato, a partir de hoje, faça uso de todos os dispositivos legais possíveis, de forma severa, em relação a essa questão do jornada extraordinária. Inclusive, coibindo acordos entre diretor e servidor que venha ferir a Constituição ou qualquer direito trabalhista. Criando todas as dificuldades possíveis para essas convocações extraordinárias. O diretor de vara, por si só, ele por si só, por interesse de manter sua vara funcionando, convoca o servidor. A questão não é nem que não obrigue, mas também não desobriga. Então essa questão não pode ficar sendo decidida entre servidor e diretor. Isso tem que ser entre tribunal e sindicato. Então eu coloco aqui hoje que se vote, André, que o jurídico do sindicato, a partir de hoje, faça uso todos os princípios legais possíveis, da forma mais severa possível, para coibir este tipo de ação que vem sendo no tribunal, nas secretarias. Isso é no geral, gente. Viu? Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Não obriga e não desobriga, porque querendo ou não, você tem que vir. Eu sugiro que vote aqui hoje, que está liberado isso, jurídico, a partir de hoje, entendeu? Quanto antes, sobre todas as soluções legais, todos os possíveis legais possíveis. Tudo que a Carta Legal permita, o jurídico coloque aqui entre a gente aqui, os que vote, que fique aprovado aqui na Assembleia. Só isso que eu tenho para falar. Alguém mais? Certo. O microfone está aberto aí, viu? Isso, o microfone está aberto aqui, gente. Quem quiser falar, eu queria realmente, nesse sentido, apoiar a palavra de Manuel, porque nós precisamos de um instrumento que mostre para a administração o que está acontecendo com a nossa jornada. E aí eu queria fazer já um encaminhamento, certo? Para que a gente faça, né? Aprove, na verdade é porque assim, como vai envolver a categoria toda, a gente vai ter que tirar um indicativo aqui, não vai poder ser uma votação, né? Porque o que é geral tem que ser na Assembleia Geral, mas o que for local aqui a gente pode já votar e aprovar. Mas a proposição que eu queria fazer é que o sindicato, né, o Sindijuf, fizesse uma pesquisa do perfil da jornada do servidor. Quantas horas trabalha, em qual turno trabalha, certo? E todos os elementos de pesquisa que se costuma utilizar para que a gente possa encaminhar esses dados para a administração, dando subsídio às nossas afirmações.
E para fazer isso, na verdade, a gente vai ter custos. Nós vamos ter custos porque a gente vai precisar verificar, né, qual tipo de instituto ou de profissional seria mais adequado para poder fazer esse tipo de pesquisa, porque é uma pesquisa estatística e com um objeto muito bem definido, que é a questão de jornada de trabalho. Então, eu penso em encaminhamento, eu não sei como é que vocês avaliam isso, Vileide? Sim. Venha falar aqui, Vileide, porque está transmitindo. É só para complementar esse perfil da gente, de quantas horas de trabalho a gente faz. Todo mundo aqui pagou horas da greve, não foi? Eu paguei 372,24 horas. Então, nos 2 primeiros meses, eu reconheço que o meu trabalho em si foi um acúmulo do processo da greve. 3 meses, 4 meses em diante, gente, não foi isso não. Foi a nossa realidade que está até hoje. E nós deixamos nossos serviços em dias, por quê? Porque nós estávamos dando 2 horas extras, 1 a 2 horas extras por dia. Então isso é um dado, isso já é um dado, entendeu? Isso já é um dado. Então nossos trabalhos ficaram mais ou menos em dias, por isso acabou-se o período de pagamento dessas horas. O trabalho continuou com a mesma quantidade, obviamente que a gente vai ficar com o trabalho de 2 pessoas, porque se ele dobrou e a gente não está mais dando as 2 horas. Não deveríamos estar, né? Porque na prática, eu acho que todo mundo aqui está 1 hora, 1h30, 2 a mais da sua jornada por dia. Então, se você quiser anotar, a gente tem esses dados a partir do período que a gente pagou. Entendeu? Já é um grande indicativo. Esse documento com certeza entraria na pesquisa. Esse documento é um documento público, tá no assentamento de cada servidor. É isso. Mais alguém, colegas, queria falar sobre jornada de trabalho? Ah, sim, desculpa, Adinaldo. É verdade. Desculpa. Colegas, Adinaldo, Salvador, só queria acentuar aqui o seguinte: o que eu vejo nessa questão, que eu tenho visto, a questão da tecnologia, é que, por mais que digam que a tecnologia vai diminuir a necessidade dos trabalhadores, a André até tocou nesse ponto, pelo contrário, ela gera para quem o serviço é prestado, aquela sensação de rapidez, né? E, vamos dizer, hoje a própria Justiça, o Poder Judiciário Federal, dispõe de um sistema de computação muito mais avançado do que há 10, 15, 20 anos, e os nossos trabalhos não diminuem, né? A Justiça do Trabalho mesmo, até costuma a gente dizer, a Justiça do Trabalho é uma pedreira. Então nós temos aí os computadores mais avançados. Eu mesmo lá em Salvador, eu sei que tem o setor responsável pelos computadores, mas a gente chega lá, eu sou oficial, eu sou obrigado a entender de computador também, né? Saber mexer nas coisas e tal. Então não vejo, há uma tendência. Eu já vi um desembargador dando uma aula em Salvador, o desembargador do Espírito Santo, dizendo o seguinte: os oficiais devem sair das ruas para fazer gabinete. Então se é para oficial sair da rua e fazer gabinete, volta em gabinete, então você vai ter também desembargador, não é? Eu já trabalhei em gabinete, já fui assessor de juiz muitos anos, e muitas decisões que eu fiz e foram assinadas pelos juízes e pelos desembargadores saíram até nos jornais. Porém, eu nunca tive vontade de ser juiz, nunca tive, né? Então, se é para ser tudo feito assim na assessoria, eu já ouvi dizer de um juiz no Tocantins, em Palmas, que chamou o assessor e diz assim: você faz todas as decisões. Então, para que mais? Porque, inclusive, quando um desembargador do Pernambuco estava dando uma aula, que ele fez uma crítica aos servidores, aí eu cheguei na aula mesmo e disse: então vamos fazer reda agora para juiz. Foi o próprio senhor, vamos fazer um concurso de reda. Pega um bocado de gente, pega um bocado de gente com conhecimento jurídico, né? Representa o Estado por 4 anos. Então, assim, vai continuar precisando, e nós é que aproveita a oportunidade para chamar o sentimento coletivo de luta. Eu sou importante, você é importante, e todos nós juntos somos mais fortes.
Venha, Glauco. Quer falar aqui, Glauco, por favor? Ô, rapaz. É interessante o colega colocar isso, porque tem outra questão aqui também. Essa distorção não acontece só em relação ao juiz, não. Se a gente parar para observar, qual a